Com a presença de representante do Coro Juvenil do Moinho, UX, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 50, 2023, que originou o presente Tribuna Livre. Marisol, por favor. Requerimento número 50/2023. Tribuna Livre do vereador Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, PSB, solicitando tribuna livre para o Coro Juvenil do Moinho UX, grupo que é apoiado institucionalmente pela Universidade de Caxias do Sul através do UX Cultural. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, nos termos do artigo 109, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer a cedência do espaço da Tribuna Livre no dia 11 de outubro de 2023 para o Coro Juvenil do Moinho UX, grupo que é apoiado institucionalmente pela Universidade de Caxias do Sul, através do UX Cultural, que será representado pela regente Cristiane Ferronato, para falar sobre os 10 anos de atividade do coro. Caxias do Sul, 9 de agosto de 2023, 148 anos da colonização, 133 de emancipação política. Esse documento vem assinado eletronicamente por Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, vereador PSB. Obrigado. Convido o vereador Camilles para que conduza a representante do Coro Juvenil do Moinho UX para ocupar a tribuna pelo tempo de até 20 minutos. Ela já sabe como já conheço mais ou menos, vai marcar, né? aí o teu Deixa eu marcar tá? aqui. Vou revezar um pouquinho aqui com a Carol. O microfone é só tu baixar. Maravilha. Muito bem, bom dia a todos. Saúdo ao presidente da Câmara, Zé D'Ambrós, e estimados vereadores. Estimado Camilles, muito obrigada novamente por esse espaço. É sempre uma honra poder divulgar e falar sobre produção artística e trabalhos culturais da cidade. Eu queria muito poder ter trazido o coro. Atualmente somos 35, são 35 cantores, mais os 2 músicos, mas não foi possível trazê-los neste horário para uma apresentação ao vivo, porque estamos no meio das funções de estreia do concerto de 10 anos do coro. E estivemos com um fim de semana de oficinas, ensaios, agora no feriadão também vamos ter ensaios, então não foi possível organizar as agendas de todos para que eles também pudessem estar aqui hoje. Mas eles estão aqui representados pela Carol Nunes, pelo Vini, que está ali operando as projeções que vocês vão ver, pela Carol Piccoli, o Eduardo Matias, que estão na plateia. E, como não vamos poder cantar ao vivo, eu selecionei um vídeo de um dos espetáculos, de uma das músicas do espetáculo do coro, como uma forma de apresentar a gente, né, num registro, não num formato de videoclipe, mas sim de uma apresentação feita ao vivo. Portanto, quem sabe faz ao vivo, não é? Então, Vini, por favor, toca para a gente aí a música Congô, do espetáculo Moinho Nômade, apresentado em 2019, com a presença da cantora Lena Bauli. Toca. Samba, yeah,
Esse espetáculo foi lançado em 2019, com a presença da cantora, como vocês puderam ver e ouvir, e foi repetido no ano passado, numa versão audiovisual. A Lena atualmente reside em Moçambique, sua terra natal, e fizemos uma versão do espetáculo. Eu já vou anunciar uma coisa que é o ano jubilar dos 10 anos do coro, depois eu falo de novo deste ano, que é o ano do aniversário, que se tudo der certo, teremos Lena de volta no ano que vem. Estamos torcendo para outros projetos de lei viabilizarem, a gente inscreveu e está na torcida pela aprovação, viabilizarem a vinda de Lena Baúli novamente para o 3º ano do Moinho Nômade, com circulação aqui pelo Estado e também por São Paulo e BH. Estamos com essa previsão, com teatros já nos querendo nas capitais. Então, é uma forma também de reconhecimento do trabalho, saber que queremos ser vistos por grandes centros que são, para nós, referência também. Então, em especial, poder levar um trabalho de uma cidade de interior, feito por um grupo autônomo, que existe graças a muitas parcerias, muitas mesmo. Vai desde a Universidade de Caxias do Sul, que nos apoia, a pessoas diretamente dando apoio, nem que seja moral, a projetos de lei e empresas que nos dão suporte para poder fazer esse tipo de trabalho. E outra informação importante, com um coro comunitário. Eu faço questão, desde que o coro foi fundado, em 2013, finalzinho de 2013, de não deixar o coro fechado para pessoas que possam pagar somente, mas sim deixar aberto à comunidade. Então, as verbas que financiam o trabalho vêm de projetos de lei e de apoios. Os integrantes investem seu tempo e sua energia em fazer parte do grupo. Quando estreamos o Contrapontos em 2017, mais da metade dos cantores jamais tinha cantado em coro, muito menos tinha pego uma partitura na mão. E esse espetáculo foi transformador, virou minha dissertação de mestrado, virou um bocado de coisa. Então, poder fazer um trabalho, essa é a prova de que é possível fazer um trabalho de qualidade, com caráter profissional, tendo cantores iniciantes nos seus ofícios. O que é importante é poder dar ferramentas para que esse trabalho seja consistente. Antes de seguir falando mais um bocadinho e mostrando outras imagens, eu quero chamar a Carol Nunes para representar o atual elenco de cantores, falando um pouquinho sobre a experiência de ser integrante desse grupo, porque eu falar como regente, proponente, é muito fácil, não é? Vamos ver o que ela nos diz em relação às sensações de ser integrante deste trabalho. Vem, Carol. Bom dia, eu quero pedir licença para vocês, porque eu vou ler um textinho para que o nervosismo não me fuja com as palavras. Então, eu me chamo Caroline e eu vou falar um pouco da experiência de um cantor. Eu venho representando os 35 cantores do elenco atual de 2023, mas muitos outros ex-cantores desses 10 anos de história. Eu entrei no coro em 2017, 6 anos atrás. Era o ano que eu estava finalizando o meu ensino médio. Eu encontrei no coro, primeiramente, um lugar de acolhimento, aceitação das diferenças e afeto. Foi no coro que eu encontrei pessoas muito importantes para a minha formação, grandes amigos e grandes referências. O coro me proporcionou um crescimento pessoal muito grande, mas também acesso à cultura e o aumento do repertório cultural. No coro, a gente vivencia a cultura a cada encontro. Isso influencia em outras áreas da nossa vida. Um exemplo prático disso é que, no mês passado, a gente teve oficinas de confecção de figurino. Hoje em dia, depois de me formar no ensino médio, eu curso design de moda. E essa experiência, ela constrói degraus na minha vida profissional também. Eu falei de diversas coisas, mas não falei muito sobre como é cantar no coro. Mas uma frase que a Cris sempre fala para a gente é que quem afina a voz, afina a vida. E, para mim, o coro vai além. Ele é uma experiência que influencia em todas as áreas da nossa vida. Então, esse é um breve relato que eu trouxe de como o coro influencia na minha história, mas ele influencia na história de todos os outros 35 cantores e muitos além que já participaram dessa história. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Carol.
É um relato querido, tantos outros como esse que a Carol trouxe agora, podem ser vistos em materiais audiovisuais, como, por exemplo, o documentário Moinhos Artistadores de Histórias. Está no canal do Coro no YouTube e é fruto da minha dissertação de mestrado sobre o trabalho do coro, em específico sobre o espetáculo Contrapontos, que estreou em 2017 e durou 5 anos. Isso, para um coro juvenil, é uma façanha. O coro é mutável, muda elenco anualmente. E conseguir manter o mesmo espetáculo por tanto tempo, e no meio de uma pandemia, foi, de fato, uma façanha. Virou documentário, virou dissertação, virou um estudo sobre como a arte pode ampliar as consciências históricas. E um pouquinho do que a Carol falou aqui também pode ser visto nos relatos de integrantes naquele material. Pode ser visto também nos diversos imagens, em fotos ou vídeos, que mostram um pouquinho dos nossos espetáculos. Nesses 10 anos, a gente já montou Tanto Mar, em 2016, montamos o que eu já comentei, o Contrapontos, Saltimbancos, com a orquestra da UX, e o Moinho Nômade, que é o mais recente. Fizemos outros projetos também, como o Sarau, projeto Cosmo na Rua, durante a pandemia, uma série de apresentações em áreas externas. Vocês estão vendo nos slides um apanhado de imagens que eu pedi para o Vini ele ir passando rapidinho, porque eu não montei a minha fala de hoje, mas eu fiquei horas montando esse slide com as nossas histórias. É muita história, tem muita imagem, muito registro de bastidores, de encontros de coros, de momentos em palcos daqui da região, né, de Caxias e Porto Alegre, mas tem também Curitiba, onde a gente pôde levar nosso trabalho. Fomos convidados para apresentar na Oficina de Música de Curitiba, que foi uma grande honra, né? Então, poder realizar tantos eventos é possível, de novo, graças, claro, à iniciativa de pensar e conceber esse tipo de artistamento, mas de ter o aporte de apoio. Novamente, Universidade de Caxias do Sul e, em especial, projetos de lei, projetos de incentivo à cultura. Eles foram e são cruciais para a gente poder alcançar essa dimensão. O Coro do Moinho é um coro comunitário, como eu já comentei, é importante frisar, porque ele prevê a entrada de cantores que tenham interesse em fazer parte. O nosso principal quesito é ter vontade. Como em tudo na vida, tendo vontade, a gente faz qualquer coisa bem. Se não tiver vontade, não faz nada, né? Nem aquilo que gosta. Então, os cantores que desejam fazer parte podem entrar, vir conversar comigo, fazer uma entrevista, inclusive aprender a cantar, aprender a entender quem são. Os processos de cada um são diferentes. Nesse coro, a gente valoriza as diferenças e convida os cantores a se enxergarem melhor e enxergar o outro. A gente enxerga a si melhor depois que enxerga também o outro. É um convite a ampliação de olhares e percepções, né? Então, vai muito além da voz. O Hernani Maleta, lá de Minas Gerais, ele escreve que uma das características do que é voz, qual é o conceito de voz, é também a manifestação de pontos de vista. Que pontos de vista a gente quer trazer? Com a maneira como a gente enxerga as relações humanas, nesse microcosmo social, que é o Coro do Moinho. E eu falo que é o microcosmo porque, no meu entender, agora falo como pedagoga e arte educadora também, uma sociedade mais equânime é a que permite e consegue fazer com que pessoas de quaisquer camadas sociais, credos, sexualidades convivam, sem segregar, sem seccionar. Eu sinto que o Coro do Moinho permite a adesão de pessoas de quaisquer idades, é quase uma tribo de pessoas de 12, 13, 14, 15 anos até 30, é uma média. Então, tem uma diferença etária, onde um aprende com o outro, sem uma hierarquia da idade, mas sim da experiência que se tem no grupo. E aprendem uns com os outros a como ser e como estar, né? O repertório também auxilia nesse caminho. Que músicas a gente vai cantar? E como a Carol comentou dos figurinos, a Júlia Weber, que é uma das nossas parceiras, ela nos chama a pensar em como transformar o ordinário em extraordinário. Não é ser aquilo do dia a dia, é ser além. É enxergar outras possibilidades, múltiplas possibilidades para aquilo que se vai usar e transformar no figurino. O que vocês vão ver no nosso concerto do final desse ano, eu espero que vocês participem do nosso concerto na Casa da Cultura, nos dias 28 e 29,
vão ser figurinos concebidos pela Júlia, mas customizados pelos cantores, lá no ateliê de moda do Campus 8. Então, muitas parcerias, isto é, como que a gente materializa aquilo que a gente é? A Júlia sempre fala isso, nosso figurino também mostra isso, utilizando materiais descartáveis de roupa, não compramos material novo, a gente reaproveitou e ressignificou as peças pela identidade de cada cantor. Então, o que a gente vai ver nos corpos dos cantores e também ver nas fotos do Nômade, como essas roupas, e do Contrapontos também, é esse conceito da Júlia Weber sobre a ressignificação de peças visuais nos corpos dos cantores. Assim também é a escolha do repertório. Que músicas a gente vai cantar, de que maneira, por que essas músicas? E eu tenho a honra de poder contar com uma equipe de profissionais incrível. Lúcia Passos, na orientação vocal, uma pessoa que é referência nacional, todo mundo quer ela dando oficina e dando a benção, é uma referência mesmo. Teco Galati fazendo os arranjos vocais, Vini Agliardi e Paula Lix fazendo o design gráfico, enfim, uma galera que, se eu precisaria nominar a cada fase do coro, que vocês viram muito rapidamente nesses slides. Inclusive, acho que eu vou nominar, gente, porque é um dever histórico. Na primeira fase, a gente teve, inclusive, Renato Filippini ajudando o coro no primeiro ano de formação. A Rosa e a Euriza, que foram mães que ajudaram a gente. A Sandra Coover e a Paula Suzuki e o Beto, equipes que começaram o coro. Numa segunda fase, tivemos a Lynch, gestão cultural, e a Florência Nieto, a adesão do Alexandre Fritzen, Daniel Vargas e Lauren Fogaça, somando a equipe artística que fazia parte do coro. Em seguida, tivemos nova fase, com o Fábio Schmidt fazendo parte da produção cultural, junto com a Linte Cultural. Lúcia Passos e Ricardo Alvarenga, vindo nas oficinas de consciência corporal. O Teco Galati fazendo os arranjos, a Júlia Weber fazendo os figurinos, os já citados Paulo Alix e Vini Agliardi, o Vini Rocha fazendo luz, o Cris Beltrán dirigindo os saltimbancos, e sempre Juarez na contabilidade, o Carlinhos Santos na assessoria de imprensa, a Lorigraf nos apoiando com material gráfico e, atualmente, o Michel Krieger no material visual. Precisei nominar essas pessoas porque é muita gente que eu tenho honra de poder contar na equipe que ajuda a perpetuar a história do coro. Posso afirmar que a qualidade dessa equipe é também o que me ajuda e nos ajuda a dar vontade de ser pertencentes a esse trabalho. Então, a gente está... Aqui já está nos bastidores, né, Vini? Já foi nos bastidores? Já? Uxi, já passou o negócio. A gente está vendo imagens de cenas aqui das oficinas de consciência corporal e técnica vocal. E, especificamente desse ano, então, a gente falou aqui já da exposição de 10 anos que fizemos no Campus 8, o encontro de coros que realizamos no Ordovás, no final de agosto, e agora o nosso concerto, nos dias 28 e 29 de outubro. Esse concerto vai agregar algumas das músicas que a gente já fez nos outros espetáculos e 4 músicas inéditas, feitas pelo elenco atual. Esses cantores vão estar no palco também, portanto, vamos ter em algumas músicas mais de 50 cantores que fizeram parte da história, dividindo o palco junto com o coro. Vamos encerrar esse projeto com o Sarau, em dezembro, mas não é um encerramento. É, na verdade, uma continuidade, porque ano que vem será um ano jubilar, e se tudo der certo, e graças a leis, novamente, como Paulo Gustavo, LIC Municipal, Financiarte, a gente consegue... Está na hora. A gente consegue dar voz e vez a esse trabalho. Eu sugiro que a gente encerre os 20 minutinhos botando o início do Blackbird. Oi? Desculpe, ato falho. Então, vamos ter só o início do Blackbird, só para fechar esses segundinhos. E acredito que eu não tenha esquecido de falar nada das coisas mais pertinentes. Esse é só o início de um vídeo que está no YouTube. E deixo, assim, o convite para visitarem nossas redes, Instagram, YouTube, Facebook. Vai estar o vídeo completo e outros materiais do Coro do Moinho. Muito obrigada novamente, seu Camilles. Obrigada, Câmara, pelo espaço e pelo fomento à cultura na nossa cidade. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Oil your life.
Vamos aplaudir de pé. Eu vou suspender a sessão, porque o senhor Camires tem um presente, né? Comemoração aos 10 anos.